O que que você deve fazer quando troca de computador ou mesmo troca de celular? O que que acontece com os dados existentes nesses dispositivos? Você simplesmente apaga, você reinicia ou faz o Reset Factory Settings para ele voltar como ele estava quando você adquiriu, quando você comprou? Você acha que aqueles dados que você tinha gravado ali, como fotos, áudios, eles vão simplesmente sumir do dispositivo uma vez que você apagou? Que ninguém vai conseguir recuperar essa informação? E como que uma empresa deve levar esse tema do descarte de dados quando trocam computadores ou equipamentos de tecnologia? Eu sou Fábio Sobieck, sou especialista certificado em segurança da informação e no episódio de hoje eu vou falar um pouco mais sobre o descarte seguro de dados. É importante a gente saber que todo o dado ele tem um ciclo de vida dentro das empresas ou mesmo dentro dos computadores ou dispositivos que você usa na sua casa. Na verdade, a gente tem etapas desse processo e em cada etapa você tem uma preocupação de segurança pertinente àquele momento. O primeiro passo desse ciclo de vida de dados é o momento da criação da informação, criação do dado. Seja quando você abre uma planilha do Excel em branco e aí começa a criar a sua planilha, ou um documento do Word, ou uma apresentação no PowerPoint, ou mesmo uma foto que você tira com o seu celular. Aquele é o momento onde a gente fala que é a criação da informação, onde você captura as informações através das entradas, a imagem, através das câmeras ou o teclado, quando você digita, uma imagem que você cola dentro de uma apresentação do PowerPoint. Esse é o momento da entrada de dados ou criação. Esse momento, normalmente, ele vem junto com o segundo passo do ciclo de vida de dados, que é o armazenamento. Mesmo porque quando você cria uma informação, aquela entrada de dados ela vai para a memória do computador ou do dispositivo e mesmo na memória ela é armazenada. Então é um momento junto de uma etapa com a outra. Então, o momento que você escolhe salvar aquela imagem ou aquele arquivo, ele vai ser então armazenado dentro de uma outra mídia, um disco removível, um disco de estado sólido ou mesmo um disco magnético. Depois do armazenamento dos dados, que aí você também tem a preocupação de quem pode acessar essa informação, a gente vai partir para o próximo passo, que é o uso da informação. Em uso da informação, a gente vai cobrir tanto a leitura quanto a alteração da informação ou quando você remove aquela informação, quando você move um dado de um determinado dispositivo para outro ou quando você apaga aquela informação. Esses três passos nós chamamos de uso do dado. Então, dentro do ciclo de vida dos dados, nós temos o primeiro, criação, o segundo, armazenamento, o terceiro é o uso. O próximo passo é chamado de compartilhamento, mas não significa, por exemplo, que é o usuário compartilhando a foto com outra pessoa através do WhatsApp, por exemplo, ou quando a pessoa compartilha um arquivo por e-mail ou envia esse arquivo. O compartilhamento aqui que nós tratamos dentro do ciclo de vida de dados é quando uma informação ela é compartilhada entre componentes de sistema dentro do seu próprio dispositivo, por exemplo, quando ele sai de um disco, né, e vai para um aplicativo de edição de foto, ou quando você visualiza essa foto, ou quando você, através do seu software, salva aquela foto na nuvem. Então, esse momento, como é um sistema que está fazendo isso, não é você que está fazendo isso, nós chamamos essa parte do ciclo de vida de dados de compartilhamento. O próximo ciclo de vida é chamado de arquivo, mas aqui em arquivo a gente não pode confundir com armazenamento, que parece ser a mesma coisa. O arquivo é quando uma imagem ou um dado
ele já não é tão vital para a operação ou para o negócio. Então, quando eu tenho essa informação, por exemplo, que ela já está ficando obsoleta ou uma informação que a gente não está mais utilizando, nós determinamos que esse dado ele deve ser enviado para o arquivo. Por que as empresas principalmente fazem isso? Dificilmente você vai ver isso no seu dispositivo ou mesmo no seu computador, talvez você veja. Mas a empresa, ela determina que alguns dispositivos, alguns dados são enviados para arquivo para quando você tem uma mídia que é mais em conta, mais barata para armazenar aquela informação. Ou seja, é uma informação que eu vou precisar no futuro, mas que agora, nos próximos 1 mês, 3 meses, eu não vou precisar dessa informação. Então, o correto e mais seguro é você armazenar isso num outro local, onde eu faço um backup não tão frequente, mas que eu tenho uma cópia dessa informação. Então, arquivo, a gente determina uma informação que ela deve ser arquivada, ou seja, é algo que eu vou precisar para muito longo prazo. E, por último, o último passo desse ciclo de vida do dado, que é o que eu quero falar no episódio de hoje, é o passo da destruição de dados. E aí eu vou explicar mais por que a gente chama esse processo de destruição e não simplesmente de apagar a informação. Bom, a gente chama de destruir dados porque é um processo onde você precisa apagar de modo definitivo essa informação, né? Por que as empresas ou você, como profissional de segurança, deve destruir dados? Primeiro, para evitar que essa informação ela seja vazada ou que ocorra o mau uso desses dados, né? Se a empresa não precisa mais daquela informação, mesmo na mão de um concorrente ou na mão de outras pessoas, essa informação pode valer dinheiro. Embora isso não seja uma verdade já para a empresa, porque ela vai destruir aquela informação, aqueles dados, então, mesmo na mão de outras pessoas, isso pode valer dinheiro. Outra coisa que a gente pode considerar que é necessário destruir dados para proteger a confidencialidade das operações de negócio. Então, é uma informação, às vezes, que vai revelar um passado da empresa, não que a empresa esteja fazendo algo de errado, mas, com base em informações passadas, você pode prever o que essa empresa vai fazer no futuro, ou negócios que ela está em andamento. Então, proteger a informação, por mais que essa informação não seja mais útil para a empresa, ela deve ser executada para proteger a confidencialidade dos negócios. Vamos dar um exemplo claro aqui. Pela lei brasileira, as informações de nota fiscal, elas devem ser arquivadas por uma empresa pelo prazo de 5 anos. Em teoria, depois de 5 anos, uma nota fiscal, você pode destruir essa nota fiscal porque você não tem mais a obrigação legal de apresentar essa informação para governos ou para outras entidades. Então, acaba o prazo legal para você armazenar aquela informação. Então, teoricamente, você pode apagar os dados de uma nota fiscal de 5 anos atrás. Isso na vida da pessoa física também. Você em casa, se você tem uma nota fiscal de um equipamento ou alguma coisa que tem mais de 5 anos, você não precisa mais manter aquela informação. Então, você pode apagar essa informação. Se eu simplesmente apagar essa informação e alguém recuperar, ela pode ter acesso a dados, por exemplo, de um cliente meu, ou dados de uma venda que a empresa fez há 5 anos atrás, e logo presumir que essa empresa cliente continua sendo meu cliente, continua comprando aquele volume de informação ou volume de produtos. Então, são informações que são críticas para o negócio, mas para aquela empresa já não tem mais a necessidade de armazenar ou de gravar aqueles dados. Então, por isso,
a gente deve destruir a informação, né, para evitar um problema de confidencialidade. E mais recentemente, agora com a LGPD, que traz direitos novos de privacidade aos consumidores, o próprio consumidor ele tem o direito de pedir o esquecimento dos seus dados. Então, uma empresa que detém dados de um cliente, esse cliente ele deixou de ser cliente, não vai mais comprar dessa empresa, ele pode solicitar à empresa que remova todos os seus dados. E aí, para proteger a privacidade deste cliente, você deve destruir os dados daquele cliente, não simplesmente apagar ou de alguma forma que possa ser reversível. A gente sabe que tem muitos métodos para recuperar dados de discos rígidos ou de memory key, de dados apagados há muito tempo atrás. Então, para evitar que isso possa ser um problema para a empresa, você deve então destruir os dados para manter a privacidade deste cliente que solicitou a remoção dos dados. E quando que nós fazemos a destruição de dados? Bom, o primeiro dos casos e mais comum são quando os dados são duplicados. O que eu quero dizer por dados duplicados? Eu tenho aqui um computador e aqui eu tenho, por exemplo, a minha declaração do imposto de renda. Eu vou me desfazer desse computador, porque ele já é um computador mais velho, e vou comprar um computador novo. Obviamente, eu vou pegar os dados que estão aqui, vou copiar em um memory key ou um HD externo e vou levar esses dados para o computador novo, ou mesmo através de uma cópia, através da rede ou alguma coisa assim. Então, eu copio os dados daqui para o computador novo. Quando eu me certifico que os dados estão no computador novo, eu posso remover os dados do meu computador antigo. Só que como são dados sensíveis para mim, eu preciso fazer a destruição desses dados. Então, estes são os casos de dados duplicados. É o que é o mais frequente de se acontecer dentro da tecnologia da informação e dentro da segurança da informação, que é onde a gente tem como objetivo proteger a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação. Um outro caso que também pode ser um motivo ou a hora de se fazer a destruição de dados é quando a informação não faz mais sentido para aquela empresa. É um ex-cliente ou informações, como eu já dei o exemplo, informações fiscais com mais de 5 anos de idade, informações, às vezes, relativas a um produto que foi descontinuado, que não se precisa mais manter o histórico, qualquer informação que para a empresa não faz mais sentido. Eu posso remover aquela informação, posso destruir aquela informação porque não é mais de uso, não tem valor para a empresa. E, por último, o quando fazer é por solicitação do usuário. Então, como eu expliquei na questão da privacidade, o próprio cliente ele pode solicitar para ter as suas informações removidas dos sistemas e, neste momento, nós temos que destruir todas as informações deste cliente. Então, por solicitação do usuário e em conformidade com as leis brasileiras da LGPD, eu preciso, então, destruir esses dados. Então, como eu já expliquei aqui, destruir é diferente de descartar a informação. Então, descartar a informação é quando a informação não é mais relevante, ela não tem mais valor nem para a empresa, nem afeta a confidencialidade, nem integridade, nem privacidade de ninguém. Então, eu simplesmente apago aquela informação dos discos para que ninguém recupere facilmente informações ou descubra dados da empresa. Então, isso é o descarte de informação. Agora, quando a informação ela tem valor para a empresa ou para alguma outra, um competidor ou nas razões que eu já expliquei aqui, aí é necessário destruir os dados, de forma que a pessoa não consiga recuperar aquela informação, nem que ela tente com ferramentas ou com acesso físico
as mídias onde a informação estava contida. Então vamos dar alguns exemplos de como destruir informações. Primeiro, vai depender da mídia ou local aonde esta informação está atualmente. Vamos começar pelo processo mais simples e que provavelmente você também tem esse problema na sua casa. São dados em papel, dados impressos. Por exemplo, uma conta telefônica, uma conta de utilidade, serviços, um boleto, informações, por exemplo, como a declaração do seu imposto de renda que porventura você imprimiu para enviar para algum banco, mas depois você ficou com aquele papel cheio de informações, ou algo que é bem comum também agora, quando você recebe uma carta ou uma encomenda de algum produto que você comprou na internet, aquela caixa vem com uma série de informações pessoais suas, seu nome completo, seu endereço, às vezes até o remetente, quem te enviou aquela encomenda, e com isso você tem ali uma série de informações. Há outras informações também que estão em papel que são importantes para você destruir. Receitas médicas ou informações de exames que você fez ou atestados médicos. Isso tem muita informação pessoal e também representa um risco para a pessoa física. Então, nestes casos e também nas empresas, acontece ter muitos relatórios de venda, planilhas de Excel que a gente acaba imprimindo para fazer algum controle. Se você é um prestador de serviço, às vezes você imprime dados dos seus clientes e aí você fica com aquela informação. A melhor maneira de se destruir informações que estão em papel são através das picotadoras de papel. E isso já está bem comum aqui no Brasil. Você encontra picotadoras de papel nas lojas do varejo de papelaria. Não precisa ter uma picotadora com muitos recursos. Eu mesmo tenho em casa uma picotadora que ela consegue destruir até 6 folhas de papel A4, né, gramatura desse papel comum, você consegue destruir. Então, se o papel for um pouco mais grosso, eu preciso colocar menos quantidade de folhas, mas se for o papel 75 gramas, né, que é o papel comum, eu consigo colocar até 6, até 8 folhas em alguns casos. A minha picotadora também, ela consegue picotar cartões de crédito. Então, ou cartões de banco, quando eu não tenho mais utilidade, eu preciso destruir aquele cartão magnético, então eu tenho também uma função ali, um local onde eu coloco esse cartão e ele vai picotar cartões de plástico. E algumas picotadoras também conseguem picotar CDs, a mídia ótica, né? Já está mais em desuso, né? Tem muita gente já que não tem CDs ou DVDs, então já não tem mais essa utilidade. O importante é que você tenha uma picotadora e, obviamente, algumas picotadoras elas só cortam o documento em uma linha só. Às vezes é possível recuperar aquela informação, né? A gente tem, se você teve a curiosidade de assistir o seriado O Mecanismo na Netflix, na primeira temporada mesmo, um policial federal ele pega os papéis picotados de um dos investigados, ele consegue recuperar as informações de um extrato bancário que o investigado tinha jogado fora depois que ele picotou. Então, tem casos onde a picotadora de papel, principalmente os modelos mais antigos, eles eles cortam o documento num sentido só e então é possível recuperar. As picotadoras de agora, elas normalmente elas cortam o papel nas transversais também. Então fica muito mais difícil de recuperar a informação. Uma outra informação também que você pode fazer com dados em papel são os blackouts. Blackouts são aquelas canetas pretas que você oculta o texto. Então você pega, por exemplo, uma nota fiscal ou uma caixa de uma encomenda que você recebeu
de um comércio eletrônico, tem aquela etiqueta com seus dados pessoais. Então você pega essa caneta preta, chamada blackout, e você risca o seu nome, o seu endereço e às vezes o seu número de telefone. A caneta preta, em cima do, obviamente, papel branco ou um papel mais claro, ela vai encobrir as letras e não permite que você leia aquele conteúdo. Você deve se lembrar, se você já assistiu filmes de espiões ou filmes que falam sobre a CIA, que é a Agência dos Espiões Americanos, alguns documentos eles têm tarjas pretas para não identificar o conteúdo que estava escrito. Eles dizem naquele momento do filme, na cena, são dados classificados, ou seja, são confidenciais. Então, por isso que a CIA ela passa essa caneta preta para esconder a informação que estava ali. Então, é bem fácil de você notar isso em filmes de espião. Essa caneta ela existe na vida real, você pode adquirir para, por exemplo, quando você pega uma receita médica ou nos Estados Unidos você compra os seus remédios manipulados e aí vem uma etiqueta com o que tem o remédio, quem é o paciente e tudo mais. Então você tem alguns carimbos que você, ele parece um rolinho, você rola sobre os dados que você quer apagar e ele oculta essa informação das fitas ou essas informações da caixinha do remédio. Então você pode fazer isso. Se as informações são digitais, elas estão no meio de uma mídia de HD magnético, que é aquele HD com discos, ou fitas de backup, então a gente diz que esses são dados magnéticos. Nós temos, nesse caso, dois métodos que são bem comuns de se utilizar e muitas empresas também utilizam. O primeiro deles é o desmagnetizador. O que é isso? É uma máquina que tem um ímã eletromagnético muito forte, então você retira o disco rígido do computador e insere esse disco rígido dentro da máquina e liga a máquina por algumas horas. Alguns desmagnetizadores, eles são como pranchas que ficam expostos em cima da mesa e você pega o seu disco rígido, coloca sobre essa prancha e deixa ali por alguns minutos. O que vai acontecer? Essa prancha ela tem um eletroímã, então ele funciona com eletricidade e ele é muito forte. Esse eletroímã vai passar por dentro do HD e vai eliminar o campo eletromagnético que tem sobre os discos rígidos, destruindo qualquer informação que tem ali. Então, esse é um dos métodos externos para se desmagnetizar um disco rígido. Então, uma vez que passou ali, esse disco não tem mais os dados, eles foram limpos. Você pode até reutilizar esse disco rígido, se for o caso. Um segundo método que tem para dados magnéticos e fitas de backup é o Crusher ou Shredder. São dois equipamentos. O Crusher ele é uma prensa e ele vai pressionar o disco de forma que ele vai quebrar ao meio, inviabilizando a leitura, porque ele quebrou o disco, o HD, o disco rígido, ao meio, então não tem como os discos girarem e você não tem mais como ler aquela informação, né? O Shredder, ele é um picotador de discos rígidos. É uma máquina que picota metais, plásticos e outras coisas. E você já provavelmente deve ter visto vídeos no YouTube desses picotadores que picotam, às vezes, um carro inteiro ou uma peça de metal muito grande. É o mesmo conceito de picotador e ele vai picotar os discos rígidos. Você coloca o disco rígido dentro dessa máquina e ele tem rodas que vão como engrenagens e vai cortar o plástico, o metal, rasgar esses metais de forma que eles fiquem inutilizados, ok? E também para HDs magnéticos e alguns casos de fitas de backup,
existem os softwares que fazem o shredding digital, ou seja, o disco rígido ele é magnético. Então, para você gravar uma informação, a agulha do disco rígido passa sobre a área do disco e deposita ali zeros e uns de formas magnéticas, né? Então, a informação vazia ou cheia nos quadradinhos, ele vai ler como 0 ou 1. O que o software faz? Ele pega aquela área do disco onde tem o arquivo e ele apaga e escreve outras informações aleatórias em cima daquele local onde ficava o arquivo mais de 40 vezes, em alguns casos. Tem software que grava 7 vezes e já diz que é o suficiente. O ato de você gravar e apagar, gravar e apagar, gravar e apagar a mesma área do disco onde ficava o arquivo que você quer destruir, faz com que seja praticamente impossível recuperar aquela informação magnética antiga. Se você passar por um software ou um hardware para tentar recuperar as informações daquele disco, ele vai achar as informações mais novas, mas não as mais antigas. Então, ainda existem esses softwares que podem picotar arquivos digitais, fazendo com que você possa ainda utilizar o disco rígido. Né? Você não precisa destruir o seu disco, mas você faz a destruição apenas do arquivo digital. Já nos discos de estado sólido, ou SSD, e nos memory keys, eles têm um método diferente, né? O seu celular também tem esses discos de estado sólido. A forma como ele armazena informação são em chips de armazenamento, memórias de acesso, de gravação de longo prazo. Então, essas memórias, elas conseguem, em alguns casos, é possível recuperar uma informação que foi gravada e gravada sobre, em cima, em cima, em cima. Então, esse software que eu acabei de explicar, que faz 40 gravações no mesmo local onde ficava o arquivo, ele não é eficiente nos discos de estado sólido, ou SSD. Então, pela natureza da arquitetura do hardware, como ele é feito, é necessário fazer outros métodos de destruição de dados. Então, quando você tem acesso ao HD, ou disco de estado sólido, um dos processos de destruição da informação é a destruição física do disco, como a gente falou, do crusher e do shredder, que vai picotar o disco físico de maneira que os chips onde ficam armazenadas as informações, né, se você abrir um disco de estado sólido, você vai ver uma placa com vários componentes de memória, né, ao longo dessa placa. Então você tem que destruir todos os componentes de memória, porque cada chip daquele vai guardar uma certa quantidade de informação. Então você precisa destruir todos os chips. Por isso o crusher ele não é tão indicado para os discos de estado sólido, mas o shredder, que é o picotador, sim é indicado. Um outro processo que dá para ser feito é o cryptoshredding, que é você encriptar todo o seu disco e, como você não quer recuperar aquela informação que vai estar ali, você destrói a chave de criptografia que foi utilizada para encriptar o disco todo. Então esse é o processo de cryptoshredding. Você encripta o disco, ou o memory key, ou o pendrive que você quer remover. Isso também funciona para os celulares. Então, existem softwares que podem encriptar um celular. O iOS, se eu não me engano, ele já é encriptado e você faz a destruição da chave de criptografia para ter a certeza que aquela informação foi removida ou está perdida. Mesmo que uma pessoa consiga recuperar aquelas informações, elas estão encriptadas e, portanto, não são passíveis de leitura. Para dados que estão na nuvem, aí nós temos um desafio maior.
As empresas, quando elas utilizam serviços como AWS, Azure e Google Cloud Platform, Oracle OCI, elas têm esse desafio de encriptar os dados porque eles estão em um ambiente de terceiros. Você não tem como acessar o disco, ou ter acesso àquele disco para fazer a desmagnetização, ou se eles estão utilizando SSD, para fazer a destruição dessa informação. Então, só lhe resta fazer o cryptoshredding. Então, você pode, se você tem acesso ao sistema operacional que está na nuvem, você pode encriptar essas informações, por exemplo, como BitLocker, e destruir a chave de criptografia. Se você não tem acesso ao sistema, mas a chave é encriptada, os dados são encriptados e a chave fica residente no sistema de chaves, né, no cofre de chaves, você pode solicitar então que, através do seu dashboard da nuvem, e remover essas chaves de criptografia do cofre de chaves, né? Então, tem uma estrutura dentro da AWS ou da Azure ou dos provedores de cloud, onde você tem lá um cofre de chaves de criptografia, um cofre de senhas. Então, você vai lá e pede a exclusão, né, a remoção da chave. Normalmente, isso precisa ser a senha do administrador da nuvem para você poder ter acesso a isso. Então, é uma maneira de você eliminar o acesso a um disco quando você não tem muitos controles sobre ele. Uma outra forma também é você sobrescrever as informações, né? Então, por exemplo, se eu uso um ambiente SaaS, onde eu não tenho sequer acesso ao disco, então eu uso um software, por exemplo, de CRM, onde eu tenho dados de clientes. Então, para eu ter certeza que eu estou apagando ou removendo aqueles dados, eu pego lá onde está o nome do cliente, encripto a informação e gravo encriptado. Então, eu abro o formulário e gravo encriptado todos os dados ali, telefone, endereço, tudo, de maneira que aquela informação vai ser sobrescrita lá no banco de dados e permanentemente não legível, mesmo que alguém tenha acesso ao dump do banco de dados ou de backups do banco de dados. Então, eu encripto os dados na visualização ali. Então, como um usuário, eu gravo dados encriptados. É importante nós, como profissionais de segurança, que nós alertemos as empresas, aos funcionários, a área de TI, sobre o processo de destruição de dados. Porque muitas dessas pessoas não têm a noção de que pode ser um risco para a empresa manter esses dados em dispositivos que já não estão mais em uso. Então, nós, profissionais de segurança, dentro da governança, risco e conformidade, nós vamos criar uma política de destruição de dados. Então, essa política, ela é importante porque ela vai estabelecer o processo, como que os funcionários daquela empresa precisam fazer ou agir da maneira correta de destruir os dados. Então, você, como especialista técnico, vai definir um processo, olha, quando eu precisar destruir um arquivo do Word, ou um arquivo do Excel, ou um PowerPoint, um arquivo que está no SharePoint, um arquivo que foi compartilhado na nuvem do OneDrive. Então, para cada um desses meios, você vai definir um processo de como o funcionário deve destruir o dado da maneira correta. Também é importante que nós, da área de segurança, realizamos treinamentos para passar essa informação, explicar para o funcionário por que ele deve fazer daquela maneira, de forma que ele entenda o risco, ele entenda o processo e ele execute aquilo no dia a dia. O usuário, se ele não entende o que ele está fazendo, ele vai fazer por alguns dias e depois de algum tempo ele vai dizer que essa tarefa não é importante ou alguma coisa assim e vai parar de fazer. E aí a empresa fica em risco de sofrer uma invasão, uma perda de dados, devido ao funcionário não saber o motivo pelo qual ele está fazendo
aquele processo, que é bastante importante para a empresa. Também é interessante que a gente publique uma política que obrigue essa ação. Porque se o funcionário não tem uma obrigação ou não tem nada que determine que ele vá fazer aquilo, ele acaba não executando, porque ele não vê a importância do ato de destruir os dados da maneira correta. Então, o processo é você definir como fazer, treinar essas pessoas e, junto com o treinamento, publicar um documento onde todos fiquem cientes que precisam realizar aquela ação. Então, que seja uma obrigação do funcionário. Caso ele não faça, em algumas empresas também é passível de punição, como suspensão, advertência, ou mesmo o funcionário pode ser demitido por não ter executado uma ação obrigatória e definida pela empresa. E para a gente fechar esse assunto, né, quais são os problemas que uma empresa tem se não executar da forma correta a destruição de dados? Ou seja, quais são as ameaças, os riscos que a empresa tem? Bom, um primeiro deles é que esses dados podem ser recuperados. Então, contando uma história para vocês, teve uma empresa que ela alugava as máquinas, as impressoras e as máquinas de fotocópia que ela utilizava na empresa. Então, ao longo dessa empresa, muitos funcionários, eles tinham cerca de 10 ou 12 máquinas que eles alugavam de uma companhia. Essas máquinas, elas cada vez mais inteligentes e de forma a digitalizar informações, né? Então é uma fotocopiadora, mas também é um scanner, é uma impressora de grande porte. Ela tem discos dentro desse equipamento para armazenar temporariamente uma informação até que seja impresso, até que o usuário recupere a informação digitalizada no seu computador. Então, existem essas informações. E não era de conhecimento da empresa que esse equipamento possuía essa funcionalidade. Com o passar do tempo, a impressora ficou dentro da empresa, foram executados diversos trabalhos de impressão, de escaneamento, de digitalização, né? E essas máquinas foram substituídas por máquinas mais novas. Essas máquinas antigas não foram, não foi destruído os dados que estavam ali dentro. E essas máquinas antigas foram para a empresa que fornecia a locação. A empresa também não sabia ou foi negligente nessa operação e acabou vendendo em um leilão essas máquinas, essas impressoras, para empresas que queriam tirar peças ou empresas de menor porte que não poderiam comprar um equipamento novo e queriam comprar equipamento antigo. O que acabou acontecendo é que alguns desses HDs foram retirados do equipamento e alguém teve a curiosidade de ver o que tinha dentro desses HDs. E uma série de arquivos que não tinha nenhuma proteção de criptografia ou de controle de acesso, uma série de arquivos importantes para a empresa, que foram digitalizados e impressos, estavam nesses discos. E ocorreu o vazamento das informações. A empresa abriu uma investigação até que se chegou ao ponto onde descobriu-se que se tratava de arquivos que tinham sido impressos naquelas impressoras que tinham informações. Então hoje, veja bem, nós temos diversos equipamentos que têm discos rígidos ou discos de estado sólido e a gente talvez nem saiba que tem. Então, por exemplo, hoje uma assistente pessoal, uma Amazon Alexa, um Google, eles têm discos, eles gravam informações, o seu celular grava informação o tempo todo, né? E diversos outros recursos, né? O seu rádio multimídia do carro, ele tem uma conexão Bluetooth com o seu celular e a maioria deles, caso você não saiba,
pega a sua agenda de contatos e grava dentro do carro. Então, por exemplo, se você tem um carro alugado, você fez uma viagem, você alugou um carro, você colocou o seu celular Bluetooth no carro para poder escutar uma música. Aquele rádio, aquele kit multimídia, ele buscou toda a sua agenda de contatos, aquela agenda de contatos ficou no carro. Então, se você tem telefone dos seus pais, da sua família, pode ter ficado num carro alugado. E caso você não saiba, né, como remover esses dados, né, existe uma função dentro do rádio, onde você pode apagar a agenda de contatos quando você remove o link do Bluetooth com aquele dispositivo. Então, são informações assim que a gente às vezes não sabe que estão sendo gravadas e estão sendo vazadas e pode ser uma ameaça para você ou para a empresa onde você trabalha, né? Então, computadores, impressoras, todos eles podem ter dados e cada vez mais os dispositivos vão conter mais dados, porque todos eles precisam armazenar certas informações. Uma outra ameaça que nós temos são com relação aos dispositivos roubados, né? Então, o seu celular ele pode ser roubado, o seu laptop ele pode ser roubado, ou qualquer outra coisa, por exemplo, um smartwatch que tem uma série de informações suas, ele pode ser furtado, mas o seu celular não foi roubado, certo? Então, o ladrão não vai ter acesso, ou um criminoso não vai ter acesso às minhas informações. Muitas informações foram gravadas no seu smartwatch. Então, ele pode sim recuperar parte dessas informações. Para esses casos, existem processos ou aplicações que podem remotamente limpar os dispositivos de forma segura. Então, procure saber nos seus dispositivos, principalmente os que você leva à rua ou alguma coisa assim que podem ser roubados, furtados, se eles têm essa possibilidade de remotamente você apagar os dados daquele dispositivo. E se tiver alguma maneira, habilite essa maneira para que você não passe por problemas de dados roubados. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, sua preferência em me assistir aqui no canal ou me ouvir no podcast. Esse programa é feito com base em pedidos dos ouvintes e dos espectadores. Então, se você tem algum assunto da área de cibersegurança que você gostaria de saber um pouco mais, mande aqui nos comentários ou entre em contato pelo meu site www.sobiec.net e faça o seu pedido. Com certeza eu vou criar aqui algum conteúdo bem interessante para a gente poder bater esse papo sobre cibersegurança e para que você aprenda um pouco mais a cada semana. Muito obrigado, então. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, chame mais pessoas, assine aqui os canais, né, as mídias e fiquem atentos para toda semana eu publico aqui conteúdos novos sobre cibersegurança. Como sempre eu digo, fiquem seguros.